O pâncreas produz dois hormônios importantes na regulação da taxa de glicose no sangue, a insulina e o glucagon, que irão ser secretados a depender da necessidade do organismo. A insulina é produzida quando o corpo está com hiperglicemia, agindo para que ocorra a glicogênese. Em momentos como, por exemplo, após refeições fartas em carboidrato. A glicogênese é um processo de estocagem de glicose em forma de glicogênio e tem a finalidade de retirar o excesso de glicose do sangue e transportá-las para dentro das células do músculo, que podemos chamar de glicogênio muscular. E também armazena no fígado, que chamamos de glicogênio hepático. Já o glucagon é produzido em momentos de hipoglicemia, ou seja, quando a quantidade de glicose no organismo está muito baixa. Geralmente ocorre em jejuns ou longos intervalos entre as refeições, podendo causar tonturas, fraqueza, dores de cabeça e até desmaios. Isso é um sinal de que falta glicose para o cérebro, já que o cérebro é um órgão que depende exclusivamente de glicose na obtenção de energia para suas células. Em sinais de hipoglicemia, o pâncreas irá produzir o glucagon com o objetivo de transformar o glicogênio que está armazenado em nossos músculos e fígado em moléculas de glicose. Após isto, o glucagon irá carregar a glicose liberada para a corrente sanguínea, fazendo com que a concentração de glicose no sangue seja normalizada novamente. Quando o pâncreas não funciona, ou funciona de maneira deficiente, ocorre a falta ou baixa produção de insulina, provocando diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, que são doenças causadas justamente pelo excesso de glicose no sangue. Juntos, insulina e glucagon equilibram e controlam o teor de açúcar no organismo através de mecanismos de retroalimentação, também conhecido como feedback positivo e feedback negativo. Após uma introdução sobre a fisiologia da insulina e da glicose no organismo humano, podemos pensar em inúmeros fatores que levam à diminuição dos índices glicêmicos na nossa circulação sanguínea. E um deles está relacionado à batata doce. Então, poderíamos avaliar qual a influência da batata doce no diabetes mellitus tipo 2. A batata doce ela é uma planta perene de cotiledônea de regiões tropicais e subtropicais. Essa planta ela possui inúmeras partes que são comestíveis, como seus brotos, as suas folhas e os seus tubérculos. Lembrando também que a batata doce ela é rica em nutrientes e classificado como o maior valor nutricional entre os vegetais disponíveis nos Estados Unidos da América. As atividades de redução da glicose no sangue relacionadas à batata doce estão sendo realizados e avaliados em vários estudos, incluindo com animais. Vários compostos bioativos foram isolados nas folhas e também nos seus tubérculos. Esses compostos, juntamente com as fibras, contribuem para a atividade da redução da glicose no sangue. Além disso, estão relacionados também ao controle glicêmico e também apresentou uma atividade antiesclerótica, inibindo a glicação, além de apresentar efeito antihipertensivo, antioxidante, antimutagênico, quimiopreventivo e propriedades cardioprotetoras, contribuindo para a prevenção de danos neuronais no cérebro de ratos. Para avaliar a importância da batata doce com relação ao diabetes mellitus tipo 2, podemos utilizar essa revisão bibliográfica pela Cochrane Library. O pico desta revisão ele está relacionado a adultos acima de 18 anos de ambos os sexos, com diabetes mellitus tipo 2, com base no diagnóstico e nos seus critérios. A intervenção ela está relacionada a qualquer monopreparação de batata doce administrada por via oral em qualquer dose ou forma. A comparação ela está relacionada à eficácia da batata doce com o grupo placebo em relação à redução dos índices glicêmicos. Já os outcomes que estão relacionados aos resultados, nós temos os resultados primários que avaliaram o controle glicêmico, a morbidade, os efeitos adversos. E os resultados secundários que avaliaram a insulina sérica, peptídeo C, sensibilidade à insulina, o peso corporal ou índice de massa corporal, níveis sanguíneos de lipídios, resultados funcionais, qualidade de vida relacionado com a saúde, o bem-estar e os custos. A metodologia utilizada foi
a utilização de bancos de dados como o Medline, Embase, Lilacs e bancos de dados abrangentes sobre medicamentos naturais, dentre outros. Foram selecionados um total de 43 estudos, porém, realizou-se os métodos de seleção adequado e apenas 3 estudos foram escolhidos, 3 ensaios clínicos com um total de 140 participantes que tinham diabetes mellitus do tipo 2. O risco de viés dessa revisão bibliográfica ele foi classificado como indeterminado para alguns fatores como a randomização, alocação e o cegamento dos participantes. Já ficou como baixo risco de viés outros fatores. Analisando o primeiro resultado, ele faz a comparação com o placebo. Os comprimidos de batata doce, eles não mostraram qualquer melhoria significativa no controle da glicemia em termos de normalização ou redução dos índices glicêmicos, utilizando-se 2 gramas por dia por 6 meses. No entanto, houve uma estatística melhora com relação à redução da hemoglobina glicada ao longo de 3 a 5 meses, utilizando-se 4 gramas de batata doce por dia, e um grade muito baixo para este resultado. E para os demais fatores, não observou-se relevância estatística utilizando-se a batata doce, como por exemplo, para a redução dos índices glicêmicos pós-prandial, para a redução dos níveis totais de colesterol, para a redução do IMC, para a redução dos níveis plasmáticos de insulina. Os resultados dos ensaios foram de uma população predominante europeia, e além disso, o período de avaliação ele foi classificado como um curto período, ou seja, foram apenas 5 meses de avaliação ou menos. A contribuição da planta de batata doce, altamente nutritiva para a saúde da população, ela é reconhecida. Porém, os efeitos da batata doce na dieta das pessoas com diabetes mellitus tipo 2 precisa ser avaliado ainda, particularmente em partes do mundo onde é comum para usar muitas variedades deste vegetal. Para conclusões confiáveis, é necessário realizar mais ensaios observacionais e, além disso, ensaios randomizados, para que os seus achados sejam avaliados de forma mais rigorosa. Obrigado. Me chamo Eduardo Sampaio e agradeço pelo seu tempo dedicado ao estudo da relação da batata doce com diabetes mellitus tipo 2. Até a próxima!